Olá, você chegou no Como Colorir, o canal mais colorido do YouTube. Eu sou a professora Débora e na aula de hoje eu vou atender um pedido especial que me fizeram lá no Instagram, que é para ensinar como colorir neve. Então eu separei aqui uma ilustração do livro gratuito digital que a Johanna Basford disponibilizou no site dela, que é essa ilustração aqui, e eu vou colorir um quadrinho só, que é esse aqui da casinha com os pinheirinhos. Então a gente vai fazer o efeito neve nesse quadrinho aqui, eu acho que vai ficar bem bonitinho e bem legal. Ah, lembrando que eu vou utilizar nesse desenho os lápis de cor da Faber-Castell da linha Super Soft. Agora a gente vai começar. A primeira coisa que eu pretendo fazer aqui é quadricular esses desenhos, deixar todos eles dentro de quadrinhos. Agora que está dividida, eu vou contornar as linhas desse quadradinho aqui com a caneta da Unipin 0.2. Eu vou manter as linhas auxiliares aqui, eu não vou apagar ainda, porque eu pretendo fazer a mesma coisa nos outros, todos em quadradinhos. Eu gosto de paisagens assim, demarcadas, que eu acho que fica mais fácil da gente colorir tudo que tem que ser colorido. Ah, já sei. Eu vou concluir aqui, ó, tá vendo que a fumaça ela vai até uma altura? Eu vou criar mais linhas aqui assim, e daí vai até o final. Mesma coisa eu vou fazer aqui. E aqui. Pronto. Agora que o desenho tá bem completinho, a gente vai começar a colorir. Quando você for fazer o efeito neve, uma pintura que tem a ver com neve, aí na sua ilustração, o primeiro ponto a se considerar é se a ilustração combina com isso. Às vezes, a gente quer tanto fazer um estilo de pintura e que o desenho não tem nada a ver com aquilo. Por exemplo, tem peixe, não tem nada a ver com o ponto de fazer neve. Então, é legal você procurar, assim, uma paisagem, né? No caso dessa, que é uma casinha que eu acho que encaixa super bem com a temática. Um outro ponto que você tem que pensar, existem no círculo cromático as cores quentes e as cores frias. Como a gente vai fazer uma paisagem de inverno, é legal usar somente cores frias, porque isso vai aumentar, vai potencializar o efeito do frio, o efeito da neve que você vai colocar aqui na sua pintura, ok? Separei aqui algumas cores que combinam exatamente com essa ilustração. Esse aqui é o sépia, que é um dos marrons mais escuros que tem na caixa de lápis de cor de 50 cores da Super Soft. Eu gosto bastante desse marrom aqui, por isso que ele tá nesse toquinho. E eu acho que encaixa super bem com a casa, fazer um estilo madeira, né? E com as árvores também. Ah, faltou um verde, né, para pintar esses pinheiros. Eu separei aqui uma gama de roxos. Tem dois roxos, deixa eu separar aqui para vocês verem. Esse roxo aqui que é um pouco mais azulado, esse também, que é um roxo frio. E eu separei dois azuis e um cinza bem claro e o branco. E eu acho que vai completar a nossa paleta de cores. Eu vou colocar um verde também. Eu gosto sempre de colorir com um papel branco do lado, para eu ir testando as combinações de cores, porque às vezes as cores que a gente escolhe dentro da nossa cabeça não são as cores reais, né? Então, o que que eu pensei? Eu quero fazer um céu que fique azulzinho em cima, e na parte de baixo, ele fosse mais um roxo. Então, eu vou testar esse roxo aqui para ver se combina bem com esse azul. Vamos ver. Eles casam bem, mas talvez ficaria melhor invertido. O roxo em cima e o azul embaixo. Acho que para ficar bom com o azul, teria que ser um roxo mais claro, um lilás, talvez. Nesse sentido aqui, ó, o céu vai ficar mais bonito. Vou testar também o sépia, né? O sépia vai dar certinho, ele vai dar um contraste bem legal. E o verde,
aqui embaixo, ó, o verde escuro, isso mesmo, ó. Ele vai dar uma sensação de frieza e que é isso que a gente precisa. Nas pontas das árvores, eu pretendo fazer neve. Então, eu quero fazer com esse cinza aqui, que é o mais clarinho que eu tenho. E tudo indica que vai rolar. Mesma coisa eu vou fazer aqui no telhado. E também vou colorir a nuvem com esse cinza. Então, acho que vai funcionar bem legal. Pintando o céu com esse roxinho mais escuro, um roxo mais frio. E é uma pintura bem leve, para poder fazer camada de cor, fazer mistura. Vou colocar a régua aqui do lado, que daí ela me ajuda para não vazar para fora. Daí eu consigo ter mais velocidade também na hora de colorir. Aqui a parte de baixo eu vou deixando a mão bem levinha, para ficar um degradê bem bonito. Mais uma camada para ficar mais escuro em cima. Eu gosto de virar o papel assim, que fica mais confortável para minha mão. Um outro detalhe é que eu tô usando o lápis, ele é totalmente deitado. Observa a posição da minha mão. Eu seguro ele com esses 2 dedos e apoio no dedo de cá. É claro que segurar lápis é uma coisa que cada pessoa faz de um jeito. Mas se você puder, de alguma maneira, segurar ele mais deitado, para que você pinte com o lado do lápis e não com a ponta dele, vai favorecer o seu desenho. Porque assim, além de eu conseguir pintar uma área maior, né, que ele tem uma abrangência, ele pega todo o lado do lápis, você consegue fazer uma pintura mais leve, porque isso aqui você não consegue pôr muita força no lápis. Mesmo que você queira, a sua mão fica mais leve. E a base da mão é esse dedo aqui, ó, que é onde eu seguro a folha, tá vendo? Eu seguro ele na folha e o resto eu tenho liberdade pra ir e voltar pros lados. E agora, com azul claro, também usando o mesmo estilo, né, a mesma posição de mão, eu vou pintar agora de baixo pra cima, também fazendo cores bem leves. Que bonitinho! Adoro, gente, adoro. Eu vou agora passar um blender. O diluente que eu uso, ele é específico para tinta a óleo, que é o diluente Eco da Corfix. E eu uso junto com esfuminho. Os meus esfuminhos estão todos sujos, eu vou limpar. Eu já mostrei aqui para vocês em vídeo que eu gosto de usar... Gente, cadê as minhas coisas aqui? Ai, eu guardei. Ai, não, onde? Aqui. Eu gosto de usar a lixa de unha. E eu vou esfregando a lixa no esfuminho até sair toda a parte que tá sujinha para eu poder começar uma cor nova. Ó, como eu coloquei uma camada fina de lápis de cor por baixo, ele deu uma manchada aqui, tá vendo? Ó, ele ficou uns tons diferentes. Vou te mostrar mais de perto. O que acontece? Não é um efeito ruim, sabe? Tipo, na verdade é um efeito ótimo, né? Essas manchas e tal. Tudo a gente tem que saber olhar as coisas pelos dois lados. Mas eu gosto de fazer uma segunda camada de pintura, porque eu acho que fica um pouco mais uniforme. Então, quem gosta de coisas mais uniformes, aí eu recomendo fazer uma segunda pintura. E essa segunda pintura fica sensacional por cima do diluente, porque daí todos os poros estão bem cobertinhos, fica tudo com mais intensidade do jeito que eu gosto. Eu gosto de cores fortes.
Olha como as cores se intensificaram, ficaram mais bonitas. Eu vou passar agora o esfuminho sem molhar de novo no diluente. Só para ele dar uma misturada mesmo nas cores. E sempre que você usar o diluente, ele deixa as cores um pouco mais esmaecidas. É uma característica dele. Esmaecido significa que ele vai ficar menos vibrante. Uma coisa que eu observei é que o óleo Johnson, ele deixa as cores mais brilhantes. Então, depende da sua intenção. Só que tem um probleminha que ele mancha atrás. Se você estiver usando o óleo Johnson em livro, não é uma boa alternativa. Mas se estiver usando em folha avulsa, que nem eu, não vai fazer tanta diferença assim pra você, né? Então, eu acho que compensa. Ó, e o fundo ficou assim. Perfeito. Um detalhezinho que eu fiz aqui foi manchar as pontinhas das árvores. E como que eu quero que as pontinhas tenham neve, eu vou dar uma limpadinha com a borracha. Eu tô usando a borracha Mono Zero da Tombow, que é uma borracha bem fininha. Então, ela me ajuda na hora de fazer detalhes. E como só foi manchado, ele não foi pintado, então sai com facilidade. Torna o trabalho da gente um pouquinho mais fácil, né? Ó. Perfeito. O próximo passo agora é com o cinza, igual a pontinha do lápis bem fininha, eu vou desenhar os pontos de neve. Então, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Só as pontinhas. E eu vou colorir com o mesmo cinza as pontinhas de baixo, fazendo um degradê de baixo para cima. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no telhado da casa, só que só vou desenhar como se fosse uma neve e colorir as pontinhas também. Aqui eu achei que ficou muito roxo. E aqui a gente tem uma nevezinha. Agora eu vou completar o resto, né, das informações. Eu vou começar colorindo a base. Como eu quero essa neve mais escura, eu vou colocar esse roxo, esse azulão, né, que é um azul bem intenso, por cima desse verde. Ó, como ele deu uma escurecida, ele deixa a imagem mais fria. Embaixo desse desenho que eu fiz da neve, eu vou passar o roxo. E vou fazer um degradê pra fora. E agora, eu venho com o verde por cima. E daí, eu cubro a parte roxa. Aonde tá roxo, ele vai ficar mais escuro. E aonde não tem, ele vai ficar mais claro. Por causa da cor do lápis mesmo. Lindíssimo. Agora, com o marrom, eu vou colorir as árvores, a madeira, né? Eu vou colorir com mais intensidade a base, deixar um pouquinho mais claro a parte aqui de baixo. Pra fazer um degradê com um lápis só. Ó, aí ele já dá uma sombrinha. E a casa, eu vou fazer também um efeito parecido. Vou colorir bem clarinho primeiro.
Então, a primeira camada leve, eu vou colocar intensidade embaixo das coisas, ou seja, mais força na mão. Embaixo do telhado. Embaixo da janela. E da outra janelinha aqui também. E vou fazer no sentido horizontal alguns desenhos de madeira, ó. Só umas linhas horizontais. Vou colocar um pouquinho mais de intensidade aqui dos lados também. Ah, ficou bem melhor, assim. Daí, uma madeirinha ou outra, a gente desenha umas linhas assim na vertical, para dar essa sensação de construção, de junção de madeira, sabe? Pra não ficar só a linha deitada, ó. Ai, que delícia, olha. Tá bem friozinho ali, tá tudo gostosinho. Mas a gente vai fazer agora a porta. Eu vou fazer a base também com o sépia, bem clarinho. Vou fazer o contorno da porta com mais intensidade. E vou colorir a porta, eu vou colorir com esse roxo aqui, ó. O mesmo que a gente usou aqui no céu. Como tem um sépia embaixo, ele vai ficar bem escurão. Bem frio, né? Eu vou aproveitar e vou fazer o telhado da mesma cor. Só embaixo do cinza. Está ficando uma gracinha. Agora, com o lápis verde, um pouquinho mais apontado, eu vou desenhar uma textura em cima aqui desse verde que eu colori. Então, eu vou imaginar que tem uma linha aqui no meio e eu vou colocar a minha textura para fora, do meio para fora. Ele vai fazer uma textura leve, porque ele é exatamente da mesma cor. Só que ele dá uma preenchida, né? O ideal seria um verde mais escuro, mas eu não tenho. Então, vai com esse mesmo, né, que é o que tem. E eu vou colocar um pouquinho assim, ó, de baixo pra cima, ó. Vou voltar com o lápis cinza e eu vou colorir a base dessa nuvem em movimentos circulares. Olha que bacana que ficou. Ai, tá muito lindo. E o detalhe final, ele tem que ser feito com algum tipo de caneta branca. A que eu tenho aqui é essa, da Uniball, da Signo. E eu vou fazer detalhes por cima aqui do telhado, para meio que sumir essa linha preta e intensificar a ideia de neve. Então, quando some a linha preta, fica melhor essa ilusão que tem uma nevezinha aqui. Tá vendo? Eu vou colocar também uma linha bem fininha aqui assim, ó, por cima da porta.
por cima dessas janelinhas aqui. Aqui na chaminé, que eu esqueci. Aqui a gente já tem intensificado ainda mais. Eu vou colocar alguns pontos aqui na nuvem, na fumaça. E os pontinhos de neve caindo. A vantagem de fazer esse céu mais intenso, mais escuro, é justamente para que apareça esses floquinhos de neve que estão caindo. Então, você faz uns pontinho menorzinho, em outros pontos você faz um maiorzão. Pode passar por cima também das coisas. Enquanto a caneta branca, você consegue substituir ela por outros materiais. Dá para substituir por tinta, mas é importante que você tenha um pincel bem fininho para fazer esses detalhes. E a pintura de hoje ficou assim. Olha que gracinha. Eu amei. E se você gostou da aula de hoje, se inscreva aqui no Como Colorir, compartilhe com alguns amigos que também gostariam de aprender a pintar efeitos diferentes. Aqui no canal tem bastante vídeo já para vocês aprenderem coisas diferentes. E siga também o Como Colorir lá no Instagram. Lá eu coloco aulas diárias ensinando a colorir de tudo. Vai lá conhecer, por favor. E a gente se vê de novo na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui no YouTube. Tchau, até lá!